Hoje a gente vai explicar porque todo mundo tá falando que o Mephisto está em WandaVision, mesmo não tendo nenhuma confirmação de que o personagem vai estar lá. Vocês vão entender o que a gente tá falando logo depois da vinheta. O primeiro motivo que todo mundo tá falando do Mephisto, na verdade, é pela relação que ele tem na HQ. Na HQ, ele é um personagem muito importante para essa história. E como o Piero disse, ele tem uma importância central na história da Wanda, porque a criação dos filhos dela vieram de certa forma por conta dele. Foram fragmentos da alma do Mephisto que deram vida, que foram manipulados pela Wanda para criar o Billy e o Tommy. E para corroborar um pouquinho isso que a Larissa falou, a gente consegue ver na Wanda que muitas vezes ela toma algumas decisões na série e depois ela fica espantada com o que ela fez, dando a entender que em certos momentos ela não sabe o que poderia fazer, e no outros ela parece saber. Isso lembra muito aquela influência que ela conseguia fazer lá nos Vingadores, sabe? Que ela falava na cabeça dos deles e conseguia fazer alguns sentimentos deles aflorar tanto ao ponto deles fazerem coisas que, sabe, perder a memória por algum momento e fazer essas coisas. Lembrou muito esses momentos, por exemplo, quando ela joga a Monica Rambeau lá pra fora, ela olha pras mãos assim e fica tipo, o que eu acabei de fazer? Sabe, não é que alguém tenha controlado a cabeça dela, mas talvez tenha estimulado ela da mesma maneira que ela estimulou o Tony Stark, o Hulk, o Thor, sabe, esses personagens aí. Outro detalhe que eu acho bem relevante é que, acho que não chega nem a ser um detalhe, é uma coisa bem relevante mesmo, é que dá a impressão que ela criou esse mundo, ela alterou, né, aquela localização, né, aquele chamado Hex ali, só que não foi ela que programou tudo. Ela não é que ela não tem o controle, mas não foi ela que definiu quem é o papel de quem, né, qual é o papel de cada um, o que eles vão fazer, qual é a vida que eles ganharam. Ela não definiu isso. Naquela conversa dela com o Visão, né, ela fala isso, que, cara, você acha que eu tenho controle sobre tudo isso? Você acha que fui eu que criei, tipo, todas essas pessoas? Ela coloca isso em xeque. Que eu decido quem tá no parquinho, quem sai pra trabalhar. Então, assim, ela tem o poder pra interferir, isso ela já mostrou. Mas talvez não tenha sido ela que orquestrou tudo isso. O exemplo que eu tô sempre usando é assim, talvez ela tenha feito isso acontecer, mas ela não criou o algoritmo que faz tudo rodar, entendeu? Então, algo ajudou ela a fazer isso daí. Algo propiciou que ela conseguisse e ela entrou ali com o poder bruto mesmo. E é possível, né, a gente vê algumas teorias que abordam a possibilidade de isso ter sido um pacto com o Mephisto, de que ele pode ter prometido para ela, essa felicidade que ela tanto procurava, ter uma família, ter uma vida feliz, ter uma visão de volta, em troca de alguma coisa. Já que a gente sabe que a natureza da relação do Mephisto nas HQs são pactos, é possível que isso aconteça com ela também. Essa parte é a parte de teoria que a maioria das pessoas está se apegando. E apesar disso não ter indício, não tem nenhum indício, o pessoal fala, tipo, que vou dar um exemplo, né? Eles dizem que o Mephisto pode ser o marido da Agnes. Agnes. Cara, me desculpa, eu achei bem furado, não sei se vocês... É umas frasezinhas soltas que pode... O Paulo foi juntando, tipo, coisa de easter egg. A questão é que os easter eggs, eles falam muito em WandaVision, mas não dá pra gente ter certeza até realmente a coisa ficar clara. Eu vejo assim, os easter eggs, eles falam muito, mas nem tudo que eles falam é realmente relevante, entendeu? Mas eu concordo, tem tudo uma coisinha por trás. Mas, por exemplo, a Agnes, por exemplo, né? A gente vê que, assim como todo mundo que tá lá, ela tem um papel. E o papel dela, claramente, é atender a Wanda. Tudo que ela precisar, toda a necessidade dela, ela chega pra ajudar na festa, ela chega pra ajudar pra ver a data do namoro deles, do casamento deles, vem pra ajudar com os filhos. Então, assim, ela é extremamente focada na Wanda, ela tem consciência dos poderes ali colocados, né? É uma das únicas personagens que realmente tem uma consciência das coisas que estão acontecendo. Tanto que ela vira pra Wanda e fala, olha, você quer que comece de novo? Na hora que ela faz isso, a gente... Ué, o que tá acontecendo? E ela tem consciência real do que tá acontecendo ali. Quando ela conversa, por exemplo, até mesmo com os vizinhos, e ela joga a questão da Mônica não ser dali, dela não ter uma casa, dela não morar lá,
Tipo, mostra realmente que ela tem uma consciência real das coisas que estão acontecendo. E nesse momento que você comentou, mostra que a Agnes, ela meio que protege o Rex ali. Porque ela que fala que a Mônica, dá uma olhadinha na Mônica lá, a Mônica tem problema. A Mônica é alguma coisa diferente, sabe? Fala pro Visão ali. Porque, assim, se ela tivesse a fim de trazer a Wanda de volta, por que ela ia entregar a Mônica? Né? Isso tá na série, né? Não estamos dizendo que é o Mephisto, mas, assim, claramente a Agnes, ela tem uma função. Nas HQs, ela realmente participa desse plano todo. Ela, inclusive, apaga a mente da Wanda depois da criação dos filhos, que o Mephisto acaba pegando. Mas das HQ, ela é realmente mais amiga. Isso é considerando, né, que a Agnes seja a Agatha das HQs, né? Mas isso eu sei que é teoria, mas isso é tão na cara. Então, porque é o nome, é a função, é tudo. Isso é uma tipo teoria. A Mary Jane que virou a MJ, né? Mas aqui no WandaVision, isso é uma das únicas coisas que eu acredito que a gente pode considerar como certo. Eu acho que vai ter confirmação ainda, mas o indício mais forte é que realmente ela seja esse personagem. E nas HQs, ela realmente tá do lado da Wanda, ela ajuda ela. Ela é uma bruxa que ajuda a Wanda com os poderes dela, e ela fica cuidando, né, das crianças. Então, mas, por exemplo, ela apaga a memória. Ela apaga a memória da Wanda, porque a Wanda perde as crianças e ela fica maluca, ela entra em depressão e tudo. Então, para tentar ajudar, ela apaga as memórias para que a Wanda não se lembre e não continue nessa bad vibe aí. Bela amiga. E só pra vocês receber um spoilerzinho da HQ, a Wanda mata ela. Quando ela descobre o que ela fez. Mas assim, então essa função dela na série é muito próxima da HQ, no sentido de ser uma guia, no sentido de cuidar dos filhos ali. Só que, diferente da HQ, não fica muito claro que isso é a favor da Wanda. É muito possível que ela esteja trabalhando para alguém que quer manter o Rex ali o mais tempo possível, né? Tanto é que quando ela vai cuidar dos filhos dela, ela aceita todos ela resolve quase que todos os problemas ali que a Wanda tem. Seguindo para essa linha, né? Mostrando que, tipo, essa personagem, a Agnes, ela pode ser um agente duplo ali, ela pode tanto estar do lado da Wanda quanto do lado de outra pessoa que está mantendo a Wanda ali, não mantendo forçado, mas fazendo a Wanda, tipo, acreditar que ali é o melhor lugar. A gente tem os filhos dela, os gêmeos, né? Que aquilo ali talvez seja o ponto de virada. Porque os gêmeos, eles são seres que a Wanda não consegue afetar. Lembra que no começo, quando eles estavam chorando lá, ela fala, eu não quero roubar, não quero pegar o jeito mais fácil, mas a gente tá precisando dormir, e ela tenta fazer isso 3 vezes, e eles não dormem. E ela também não tem controle sobre eles quando eles tentam usar os poderes, né, pra fazer eles ficarem mais velhos de uma forma mais rápida. Que se assemelha muito ao que ela faz com o passar do tempo na série, né, que ela vai da década de 50 para 60, de 60 para 70, muito rápido. Eles fazem a mesma coisa com a idade. A gente não sabe se ela conseguiria impedir eles, mas o importante é que eles têm esse poder. Isso é muito relevante porque e eles têm autonomia para poder contrariar ela, porque ela fala não e eles vão lá e fazem. Isso nem o Visão consegue fazer. Nem o Visão não consegue alterar a realidade ali. Sabe, quando ele pede uma coisa, não vem algo e resolve para ele. Agora as crianças não, elas ficam mais velhas e, pelo que a gente viu na série, talvez ficassem até mais velhas com o tempo. E o interessante é que a Agnes, assim que os gêmeos nascem, ela começa a se dedicar totalmente aos gêmeos. Tudo bem que a Wanda fala assim, beleza, você pode cuidar aí, mas ela chega pegando, né? Ela chegando, ela consegue fazer eles dormir com um pozinho lá, com um cheiro, né? E daí que as teorias do Mephisto começam a fazer sentido. E eu não critico quem tá apostando 100% que é o Mephisto ali, porque, primeiro, a Wanda está sendo manipulada, ou pelo menos alguém está colaborando com ela para criar esse Rex. Isso é muito claro na série, né? E na Dinastia M, ela realmente foi manipulada por alguém, no caso, né? Ela foi manipulada pelo próprio Mercúrio, mas a criar esse universo fantasioso. Então também faz sentido que isso seja replicado na série.
que exista alguém por trás dela manipulando ela para que ela criasse isso tudo. E a questão é que essa pessoa quer alguma coisa. Não tá ali só porque, sabe, quero só ajudar você. Esse ser, essa pessoa, ela tem algum interesse. Qual interesse seria esse? Pra mim, obviamente tem a ver com os poderes dela, não é? Então, sei lá, absorver o poder dela, ficar com o poder dela, né? Talvez usar o poder dela para abrir uma dimensão para a Terra. Pois é, outra coisa também importante, que até o momento na série não foi falado sobre realidades. Em nenhum momento aparece alguma citação sobre outras realidades, nem nada. Ela altera aquela dali, mas não tem multiverso. Não tem nada a ver com multiverso até o momento, né? Então essa pessoa que talvez, esse ser, que talvez queira usar ela, talvez seja o filho. E isso eu tô dizendo pelo foco da Agnes. Pelo foco da Agnes. Primeiro ela cuida dela, depois cuida do filho. E os filhos, a gente claramente vê que vão ser algo incrível, sabe? É algo que foi criado do nada ali. Então, essas teorias do Mephisto fazem sentido, porque com uma leve adaptação no que acontece nos quadrinhos, o Mephisto pode usar essas crianças para poder vir para essa realidade. Até estava conversando com a Larissa, que na HQ o Mephisto ele tem acesso à Terra. Vários outros personagens têm acesso. Mas no MCU, a gente sabe que lá o Doutor Estranho, né, os guardiões ali das realidades, eles não permitem que outros seres entrem. Então, a Terra, a nossa realidade, é fechada para esses seres. Então, talvez o Mephisto, no MCU, não possa vir para cá. Talvez ele só consiga influenciar de alguma maneira. E daí precisa desses filhos. Essa é a teoria, né? Essa é a parte da teoria. Mas, assim, nós precisamos de um grande vilão. E ou eles criam um outro vilão, sabe? Inventam outro personagem, ou eles usam aquilo que já tá na HQ. Sim. Qual que será que faz mais sentido? Usar o personagem que já existe faz sentido pra história. Total. E é por isso que a gente coloca aqui que o Mephisto, apesar de não ter sido confirmado, não ter nada falando sobre ele, e não tem, a princípio, até o capítulo que foi mostrado, ele realmente é o mais cotado para aparecer, entendeu? Então faz sentido a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse personagem que, sei lá, tem 80, 90% de chance de ser ele mesmo que aparece ali. Só pra acabar, o Mercúrio que aparece, isso é uma opinião, porque também não tá claro o que ele o mais provável é que ele é uma pessoa que foi transformada no Mercúrio porque a Wanda começou a chamar ele várias e várias vezes, e toda vez que ela fala do Mercúrio, ela se abala demais. Então esse algoritmo, ou essa pessoa por trás aí, talvez tenha transformado alguém em Mercúrio pra, acalmar o coração dela, pra ela ficar mais tempo ali. Ou pode ser que ela tenha criado ele assim como ela criou, né, os filhos dela, que é uma opção também. O pessoal tá colocando nessa hipótese de aparecer alguém que, ela transformou, de ser talvez o próprio Mephisto disfarçado. Sim, mas aí seria, né, na verdade, toda a questão dele conseguir vir e... As teorias, elas vão desde realmente trouxe o Mercúrio lá de outra realidade do filme dos X-Men, como ser o próprio Mephisto, daí vai longe, né? O que a gente tentou focar nesse vídeo aqui são coisas que estão na série mesmo, e por que o Mephisto, mesmo não estando lá, a princípio não tendo sido mostrado, ter easter eggs muito minúsculos sobre ele, faz sentido a gente falar sobre ele. É isso. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar like, de se inscrever no nosso canal e comentar as suas teorias preferidas sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Tchau.